última praga do Egito. Moisés já era muito respeitado no país do Egito, assim como o restante do povo de Deus. Vendo que o faraó mantinha o coração endurecido, o Senhor Deus ordenou a Moisés que fosse ao encontro do rei. O Senhor falou: Moisés, vou mandar só mais um castigo sobre o rei do Egito e sobre o seu povo. Depois disso, ele vos deixará partir. Porém, agora comunica aos homens e mulheres de Israel que peçam aos vizinhos o quanto puderem de ouro e prata. O Senhor Deus fez com que os egípcios respeitassem o povo de Israel. Chegando ao palácio, Moisés disse ao faraó: O Senhor nosso Deus avisa: à meia-noite eu vou percorrer o Egito, e no país todo morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho da escrava. Morrerá também a cria mais velha dos animais. Em todo lugar do Egito haverá gente gritando e chorando, como nunca se viu, nem se poderá ver uma dor assim tão grande. Isso para que fique bem claro, disse Moisés, que o Senhor faz distinção entre oprimido e opressor, entre os povos do Egito e de Israel. Então, os ministros do faraó vão se ajoelhar diante de mim, pedindo que eu vá embora levando o povo. Mas, ao sentir a indiferença do faraó, Moisés ficou muito indignado e retirou-se do palácio. Esse texto aqui que nós estamos colocando como a última praga do Egito, nessa meditação da Páscoa, é para você pensar o poder da morte. O primogênito de todas as pessoas que moravam no Egito corria quem ia morrer naquela noite, naquela meia-noite. Numa meia-noite o anjo da morte passou no Egito, e em cada casa que não tinha o sangue do cordeiro, esse texto é muito grande, por isso que nós travamos aqui, que a última praga colocaram uma regra, Deus mandou o povo colocar nos umbrais da porta o símbolo do sangue do cordeiro, e esse cordeiro ia ser sacrificado, ia ser alimentado ia ter todo aquele ritual, aquele cordeiro iria morrer, e ele seria o alimento daquela refeição, daquela família, e o sangue dele seria a marca nos umbrais da porta, simbolizando Jesus, como o próprio João Batista, quando você lê ali no livro de João, quando no capítulo 1, Jesus ia passando e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando que Jesus era o Cordeiro que iria salvar toda a humanidade. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele é uma simbologia da Páscoa.
A Páscoa significa Pessart no hebraico. O nome Pessart quer dizer passar por cima. O anjo da morte, naquele dia, ele passou por cima de todas as casas e ele olhou para o umbral de cada casa. Na casa em que não havia o sangue do cordeiro, ele passava e levava o primogênito. Hoje em dia, a morte, a maldição ainda permanece, como está escrito na Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 15, que o nosso único inimigo que vai ser derrotado é a morte. Um dia vai ser lançada a morte, como está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 20 e 21, que um dia a morte e o inferno serão lançadas no lago de fogo. É uma maldição que foi liberada por Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. No dia que pecares, tu morrerás. Esta é a maldição que ainda permanece em toda a humanidade. Todo mundo morre. É a prova da maldição de Adão. E tinha que se levantar alguém para curar esta maldição, quebrar esta maldição da morte. E esta maldição foi quebrada na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus, ele disse, já está consumado, eu paguei o preço. Quando Jesus paga o preço, o último Adão, que é chamado Jesus, ele destrói o poder da morte. Jesus não morreu para fundar religião. E aqui começa a segunda Páscoa. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, já dizia os apóstolos. Todos eles confirmam essa palavra que eu estou dizendo. Não é uma invenção de doutrinação de igreja. O próprio Senhor Jesus, ele diz isso, que quando eu for levantado da terra, atrairei todos, de todas as nações, simbolizando a morte da cruz. A cruz simboliza a maldição. Ele foi maldito, se cumpre Isaías 53 cabalmente. E é isso que eu quero dizer para você. Esse é o significado da Páscoa. No Velho Testamento, um cordeiro, um animal, salvou todos os judeus, todos os hebreus ali daquela morte, do anjo da morte. Hoje, você que tem Jesus, você que reconhece Jesus como o Senhor, você está protegido, você tem cobertura, você tem a proteção de Deus, você tem a marca da promessa, você tem um selo que é marcado dentro do teu coração, porque ela vem através da unção de Deus na tua vida, da presença de Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios 5,17. Os que estão em Cristo, nova criatura são. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando uma pessoa reconhece Jesus como o Senhor, é quebrada a maldição da morte, a maldição do pecado. Isso está escrito em Romanos no capítulo 8 todinho, está escrito assim, no versículo 1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus o Senhor. Olha lá. E lá no versículo 32 de Romanos 8, ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a profundidade. Ele cita várias situações. E eu quero dizer para você, ó, a Páscoa, ela não é um símbolo apenas temporário, é um símbolo espiritual. Você tem que entender o que nós estamos praticando, não é uma brincadeira. A morte só é uma desgraça para aquelas pessoas que morrem sem salvação. Aqui a Bíblia mostra bem claro isso aí, que não existe. Em nenhuma religião a morte aparece e também a vida. Todas as religiões do mundo, elas dão uma esperança. A pior coisa do mundo é a pessoa não ter esperança. A nossa vida não é somente aqui, conforme está escrito em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo fosse essa vida, seríamos os mais infelizes homens da face da terra. Foi isso que Jesus nos ensinou, que quando uma pessoa morre, não se acabou. Isso está escrito em Lucas 12 e Lucas 16, quando Jesus ele ensina a parábola do rico e do Lázaro. Quando uma pessoa morre hoje, ela já tem ciência, ela já sabe a verdade. Todo mundo já sabe a verdade. A morte não é uma filosofia. A morte ela é uma maldição que está em toda a humanidade ainda. O único remédio para a morte, sabe qual é? É você ter um encontro com Jesus. É você reconhecer Jesus como seu Salvador. É o que Jesus
faz isso no Evangelho de João, você encontra Jesus se encontrando com 11 tipos de pessoas. Jesus se encontra com Nicodemos e diz para Nicodemos: ei, importa é nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Jesus abre ali o leque da vida espiritual. No próprio capítulo 4, Jesus fala da adoração, fala da mulher do poço. Ele diz: mas vem a hora e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A adoração a Jesus é a adoração da salvação. No capítulo 5 de João, Jesus se encontra com o paralítico do tanque de Betesda. E Jesus disse: ei, já estás são, já estás curado. Por isso que a cura é muito importante. Mas não adianta ser só curada, a pessoa tem que ser restaurada. E Jesus disse para aquele homem: olha, você já foi curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. No capítulo 8, Jesus encontra a mulher adúltera, simbolizando um dos pecados que a atrapalham, que faz muita gente para o inferno. No Velho Testamento, o adultério, não adulterarás, é um dos 10 mandamentos. E o ser humano, ele adultera de todas as maneiras, todos pecam, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus, ele disse para aquela mulher que ia ser apedrejada: aquele que não estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo adultera, todo mundo comete erro, pecado, mas a pessoa tem que ver uma vida certa com Deus. E Jesus disse para aquela mulher: ei, eu não te condeno mais, não te condeno, olha lá, vai e não peques mais. Jesus libera aquela mulher. No capítulo 9 de João, Jesus se encontra com o cego de nascença. Aqui é aquela pessoa que questiona o pecado. Quem pecou? Ele ou seu pai para que nascesse cego? Aí Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. E Jesus cura aquele cego de nascença, e ali tem um confronto da religião. A religião sempre vai bater de frente com Jesus, porque toda religião tem sua doutrinação, tem seu líder religioso. E Jesus não é Jesus de religião, Jesus é o Senhor e Salvador do mundo. E Jesus transforma aquele cego em uma pessoa abençoada, uma pessoa que muda de vida a partir do encontro com Jesus. E Jesus se encontra com outras pessoas. No capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro, que já estava no paraíso, já estava bem. Jesus chorou porque ele tirou Lázaro lá do paraíso. E ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas aquele que crê em mim nunca morrerá eternamente. Viu aí? A salvação começa daqui, amigo, para a eternidade. Não é uma filosofia. A salvação é o maior prazer que Deus nos deu. Aquelas pessoas que escaparam da morte do Egito, elas ficaram gratas e elas celebram a Páscoa no judaísmo, até hoje em dia, os judeus. E nós que cremos em Jesus Cristo, nós praticamos a Páscoa, simbolizando que Jesus morreu por nós na cruz, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Foi isso que Jesus disse, que nos ensinou em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E o versículo chave da Bíblia é João 3,16, que está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna começa daqui para a eternidade. Basta você acreditar em Jesus, acreditar no verdadeiro sentido da Páscoa. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, e agradecer a Deus por esse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século dos séculos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por estarmos aqui na oração da noite, na sala da oração. Que o Senhor abençoe todos que oram conosco nesse momento, que estão entendendo o sentido da Páscoa, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Que o Senhor morreu não para fundar religião, mas para nos salvar do pecado,
do mundo, do inferno, e nos conceder a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Pai, obrigado por estarmos juntos aqui nessa noite. Toca nessas pessoas que mandaram seus pedidos de oração para o nosso grupo. Toca no enfermo, no abatido, no desanimado agora. Nós oramos por todo nesse instante de fé, que a bênção do Senhor seja derramada nesta semana da Páscoa, nessa Semana Santa, que todos possam te reconhecer como Senhor e Salvador, possam se reconciliar contigo nesse dia, nessa noite, nesta hora. Abençoa todos que estão aceitando no seu coração de viver a fé, de viver a vida eterna, porque a vida começa daqui para a eternidade. Eu agradeço por tão grande salvação. Pai, obrigado por estarmos juntos aqui, juntos orando. Confirma a oração da noite. Nós oramos por todo no poder do nome de Jesus. Amém. Fique na paz, uma ótima semana, que Deus te abençoe grandemente. Qualquer coisa, passa a mensagem para o nosso Disque Oração aí, ó. Que a paz esteja contigo e lembre-se, a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, que a paz de Jesus esteja contigo.